agora os conceitos da equipe do Verdão. Vamos analisar os jogadores de Abel Ferreira e companhia, começando pelo goleiro Everton, camisa número 21, diga lá. O Everton foi pouco exigido, né? O Inter Miami não chegou muitas vezes, mas quando chegou era sempre com muito perigo. Ele fez uma boa defesa, um chute do Messi, que sai rasteiro no cantinho, mas foi isso. Esse foi a grande defesa do Everton no jogo de hoje. As outras duas os jogadores do Inter Miami ficaram cara a cara, então é mais difícil pro goleiro. Vou deixar o Everton com 2 estrelas. 2 estrelas para ele. Marcos Rocha, camisa número 2. O Marcos Rocha, que muitas vezes fez esse papel do Giai, né? De um terceiro zagueiro pelo lado direito para auxiliar essa saída de bola, mas ele sofreu com muitos ataques nas suas costas, no seu setor. Vou deixar o Marcos Rocha hoje com 1 estrela, não foi bem. 1 estrela então para Marcos Rocha. Teremos conceito para o Murilo, camisa número 26, saiu bem no comecinho por conta de lesão, né? Vou deixar ele sem conceito. Muito bem, sem conceitos então para o Murilo. Lembrando, ele deu um pique, né? Para quem não viu o jogo, ele deu um pique na hora do contra-ataque do Inter Miami, que originou no gol do Allende, né? Aos 15 minutos da primeira etapa, acabou sentindo, teve que ser substituído pelo Bruno Fux. Já a gente vai analisar o camisa 3 da equipe do Palmeiras. Gustavo Gomes, portanto, capitão do time, camisa 15, João Miguel. Também não fez um grande jogo, ele estava fazendo um grande mundial, talvez seja a partida que ele ficou mais abaixo, mesmo assim 2 estrelas para ele. 2 estrelas para o Gustavo Gomes. Piquerez, camisa 22. Piquerez apareceu muito no ataque, mas muito mesmo, sempre se apresentando, dando opção, mas os cruzamentos não estavam calibrados hoje. Errou praticamente todos que tentou. 2 estrelas para o Piquerez. 2 estrelas para o lateral esquerdo da equipe do Verdão. Falando agora da dupla de volantes, Richard Rios, camisa número 8. Um bom jogo no aspecto de distribuição, que é isso que a gente sempre espera do Richard Rios, né? Um cara que tem muito o controle do jogo, né? Sabe editar muito bem o ritmo da equipe do Palmeiras, acelerar, girar a partida de um lado para o outro, né? Buscar inversões. Isso a gente viu do Richard Rios, isso a gente espera do Richard Rios. Mas na marcação não foi bem. Na marcação, muito passivo, não conseguindo encaixar, não conseguindo encurtar os espaços para o Inter Miami, que muitas vezes colocaram o meio-campo do Palmeiras na roda. Vou deixar o Rios com 3 estrelas, mesmo assim foi o melhor da meiuca alviverde, nos titulares. 3 estrelas então para Richard Rios. O Lucas Evangelista foi o pereba da partida, mas eu vou pedir mais uma vez então, meu amigo João Miguel Artuf, para você falar o porquê da escolha como o pior do jogo, o Lucas Evangelista. Vamos lá. Eu escolhi o Evangelista e coloquei o Veiga também muito próximo para receber esse troféu, né? O troféu abacaxi, troféu de pereba do jogo, porque o Evangelista ele entra com uma tentativa do Abel de você ter um controle do meio de campo. Só que para você ter o controle do meio de campo, você tem que estar bem posicionado. E o Evangelista e o Rios não estavam se entendendo. Os dois estavam se mandando pro ataque o tempo todo e deixando a defesa desprotegida. Num contra-ataque, o Inter Miami foi lá, conseguiu ali com uma escorada do Suárez ter campo aberto para fazer o primeiro gol. E depois disso foi o Palmeiras que não se encontrou mais. O Richard Rios também ainda batendo cabeça com o Lucas Evangelista, os dois não conseguindo encaixar a marcação no meio de campo. Então, após a saída do Evangelista, eu vejo um Palmeiras que cresce. Vou deixar ele como pereba, porque para mim foi muito abaixo, e acho que é um jogador que pro jogo de hoje não fazia muito sentido. Você teria que ter um volante de mais distribuição, que é o caso do Richard Rios, que é o titular, mas eu acho que você também teria que ter um volante de mais contenção, que fica mais preso ali como o primeiro homem, como vinha fazendo o Aníbal Moreno, que, como eu falei, já vinha sendo para mim o melhor jogador do Palmeiras na competição. Então, para mim, fazia muito mais sentido o Emiliano Martínez. Porém, o Abel viu de outra forma. E aí, quase deu errado para a equipe do Palmeiras, né? Então, eu vou deixar o Evangelista como pereba do jogo. Muito bem, Lucas Evangelista, portanto, o pior da partida entre Inter Miami e Palmeiras. Continuando agora falando do trio de meio-campistas, começando pelo Rafael Veiga, camisa 23. O Veiga, um jogo muito abaixo também, a bola pouco circulou pelos seus pés, né? Ele também pouco apareceu para a partida, até mesmo em bolas paradas, né? Que é um ponto forte que ele pode entregar pro Palmeiras. Mas eu vou deixar ele como estrela porque ele conseguiu cavar um cartão amarelo pro Messi, tá? Isso é coisa rara de se ver. Então, 1 estrela. 1 estrela então para Rafael Veiga. Agora os dois meio-campistas, que pode ser tanto meio-campistas como atacantes, né? Estevão, camisa 41. O Estevão hoje que muitas vezes é um papel de ala, muito espetado pelo lado direito do campo,
ele tenta, né? Um jogador que acredita muito no seu poder individual. Ele até conseguiu alguns dribles, conseguiu finalizações, mas infelizmente pro torcedor alviverde ele estava com o pé descalibrado. Em alguns momentos também muito bem marcado, insistindo em jogadas individuais. Você tem que soltar mais a bola, tem que saber o momento certo de tentar o drible e o momento certo de soltar, porque às vezes tem 2, 3 te marcando e tem alguém sobrando. Então você tem que ter essa leitura. Mas é um jogador jovem que vai aprender, que vai maturar nesse aspecto da tomada de decisão. Vou deixar o Estevão com 2 estrelas. 2 estrelas então para Estevão. Pela ponta esquerda, pela ala esquerda no caso, Facundo Torres, camisa número 17. Facundo Torres eu vou deixar com 1 estrela. Foi um jogador que teve uma grande chance no primeiro tempo, mas todas as vezes que pegava na bola não conseguia acrescentar tanto ali as jogadas, né? Faltava aquele temperinho extra pro Facundo. Achei ele bem abaixo. Até tentava, né, em alguns momentos, essa associação uruguaia que a gente falava nos 3 caminhos para a vitória, né? Do Piquerez com o Facundo, mas nem isso funcionou. Vou deixar ele com 1 estrela. Bem abaixo mesmo. 1 estrela, portanto, de Facundo Torres. E o centroavante do time, Flaco Lopes, camisa 42. A bola pouco chegou no Flaco, né? A bola pouco chegou no Flaco Lopes, tanto no jogo aéreo quanto também no jogo mais por baixo. Então ele não teve muita culpa. Ele brigou, ele lutou, se posicionou no meio dos zagueiros, mas quando a bola não chega pro centroavante fica muito difícil, né, Belmonte? Então vou deixar ele com 2 estrelas pela luta, né? Pela luta. Foi um cara que pelo menos se entregou. Muito bem, 2 estrelas então para Flaco Lopes. Falando agora dos reservas, portanto, que entraram durante o jogo. Começando pelo Alan, camisa 40 na vaga do Marcos Rocha. E aí é um jogador que eu vejo que o Palmeiras tem que começar a olhar com mais carinho, que ele tá pedindo passagem. Não é a primeira vez que o Alan entra no segundo tempo e muda o ritmo do Palmeiras. Ele entra muito bem, jogando mais aberto pelo lado direito, o Estevão jogando mais por dentro. O Palmeiras cresce a partir daí porque ganha em intensidade, ganha em poder individual, em drible, né? E em confiança, um jogador com muita confiança para jogar. O passe que ele acha pro Paulinho é espetacular ali entre linhas. Vou deixar ele com 3 estrelas, entrou muito bem no jogo. 3 estrelas então para o Alan. Bruno Fux, camisa 3, substituiu o Murilo. Entrou inseguro. Ele entrou inseguro, tomou um drible que não pode tomar do Luizito Soares. Luizito Soares com quase 40 anos, você não pode ir seco do jeito que ele foi. Ele é até um zagueiro que tem um bom passe, né? Consegue construir bem as jogadas desde lá atrás, né? Mas foi um jogo também inseguro do Bruno Fux. Vou deixar ele com 1 estrela. 1 estrela então para ele. Vitor Roque, camisa 9 na vaga do Evangelista. E entrou mal o Vitor Roque. Acho que ele entrou nervoso, desligado, desconexo com o jogo, muitas vezes jogando de cabeça baixa, em alguns contra-ataques que o Palmeiras tinha muito campo para escolher a jogada certa, né, para achar o passe simples assim, passe tranquilo de se fazer. E o Vitor Roque não conseguiu, teve uma grande chance no finalzinho, né, a bola acabou caindo nos pés dele, só que ele chutou em cima do goleiro do Inter Miami. Vitor Roque 1 estrela. 1 estrela então para Vitor Roque, autor do primeiro gol, Paulinho, camisa 10. E aí é uma entrada que já muda o Palmeiras também. Outra entrada que muda o time do Palmeiras, o Paulinho entra chamando o jogo, chamando a responsabilidade, aparecendo, começando pela esquerda, depois jogando mais por dentro, e é por dentro onde ele consegue render mais, né? Porque ele tem mais espaço para se movimentar, para flutuar, e é aí que o Alan consegue achar um lindo passe para ele, fazer o primeiro gol e colocar fogo, né? Trazer o torcedor de volta e também acordar o time do Palmeiras. Vou deixar o Paulinho com 4 estrelas, entrou muito bem no jogo. 4 estrelas então para Paulinho. Para finalizar, Maurício, camisa 18, autor do gol de empate e da liderança do Verdão. Outro que para mim tem que ser titular, ele não pode começar no banco de reservas diante do Botafogo. O Palmeiras tem que colocar a campo quem tem melhor à disposição, quem tá a melhor fase. E nesse momento o Maurício tá dando de 10-0 no Veiga. É um Veiga que tá numa rotação e o Maurício tá completamente em outra. O Maurício entra, gera dinâmica, o Palmeiras começa a rondar a área do Inter Miami, ganha também finalização, porque o Maurício é um cara que finaliza muito bem e pisa na área, né? Pisou na área, fez um bonito gol, né? Um gol que a bola sobra e ele mostra muita confiança para bater de primeira na bola. Aí um chutaço do Maurício, né? Chute rápido, sem chance nenhuma pro goleiro. Vou deixar ele com 4 estrelas também, entrou muito bem no jogo. 4 estrelas então para Maurício. Vamos agora falar do treinador do time do Palmeiras, Abel Ferreira. Como que você avalia o treinador português? 2 estrelas pro Abel, porque o primeiro tempo, como eu já destaquei, algumas escolhas dele não surtiram efeito. Vou jogar com 2 volantes de qualidade técnica, né, com Evangelista e Richard Rios. Faltou pegada no meio campo
e sem pegada, o Inter Miami deitou e rolou, colocou o Palmeiras na roda inúmeras vezes e abriu o campo inúmeras vezes também. Poderia ter feito o placar maior na primeira etapa. O Veiga no meio campo e jogando meio que sem função, porque ele não estava se entendendo direito, com o Estevão, ora com o Flaco Lopes. Ele não sabia se era segundo atacante, se era meia, ora ele tinha que fazer a do Estevão de ala pelo lado direito. Então foi um Veiga que estava realmente completamente perdido. E também o Facundo Torres, né, mais uma vez pela esquerda, coisa que não funcionou. Então muitas escolhas, poucas surtiram efeito. Vou deixar ele com 2 estrelas. No segundo tempo ele mexe bem, né, porque o Palmeiras tem um bom banco, tem opções, isso facilita muito para o treinador. Mas eu acho que faltou leitura para o Abel, principalmente na segunda etapa. Eu acho que ele não volta bem com as primeiras mexidas, apesar dele colocar o Maurício, o Palmeiras ainda demora a engrenar. Então, para mim, o Abel foi um pouco abaixo hoje. Muito bem, 2 estrelas então pro comandante da equipe do Palmeiras, o Abel Ferreira.